Pietra Bertolazzi está sendo cancelada por falar da virilidade ou da falta dela nos grupos de K-pop, o BTS. Pois é, meu povo, estão cancelando a Pietra porque ela deu a opinião dela sobre os homens tão viris e espartanos que nós temos na sociedade de hoje. Que demais! É claro que a gente sabe que isso faz parte de uma agenda, de um controle que enfraquecer, ou pelo menos tentar enfraquecer o elo de uma sociedade, que é o homem. Para quem não sabe, os homens são o elo mais forte de uma sociedade como um todo. Isso é um controle de massa para enfraquecer cada vez mais. Então, os homens que são mais propensos a esse elo fraco vão se juntar a essa agenda. E os homens espartanos, fortes, e os homens mesmo, de verdade, com H maiúsculo, jamais vão se curvar a pintar as unhas e usar top cropped e falar todes, né? Pois é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vamos escutar um pouquinho sobre a Pietra Bertolazzi. Então, bora reagir, bora dar play. E desculpem a minha voz, estive doente esses dias todos, mais ou menos umas 2 semanas. Tô me recuperando e por isso que eu tô com essa voz de Joyce. Ai, minha voz tá horrível hoje, gente. Vamos ao vídeo. Influenciadora conservadora Pietra Bertolazzi volta a debochar do BTS. Em pedido de desculpa que vocês podem, por gentileza, parar de mandar deliveries aqui para casa. Vamos entender, né? Fui cancelada pelo maior fandom do planeta, nessa ordem de importância. Isso é comum, mas não normal. E nós não podemos relativizar o absurdo, porque a internet já faz isso muito bem sozinha. Disseram que eu tinha me afastado das redes por tempo indeterminado. Pois bem, o tempo foi determinado e ele já acabou. Antes de qualquer coisa, os recados paroquiais. Então quem tiver aí com meu bonequinho de voodoo, segura ele com carinho, porque essa semana eu preciso dele inteirinho. Sobre as inscrições de mesária que fizeram em meu nome em todos os estados do Brasil, eu agradeço muito o entusiasmo cívico, mas no Acre o clima é seco demais pra minha pele. E em Manaus a umidade não favorece meu cabelo. Então se puder ser em Florianópolis em outubro, a gente conversa. Agora, a filiação ao PT, essa doeu demais. Não em mim, obviamente, mas no PT. E aos que disseram que mandaram fotos do Lula pra minha casa, eu agradeço de coração, porque eu vou colocar todas essas fotos ao lado da minha coleção de livros do Stalin, do Che Guevara, e assim a minha coleção de líderes comunistas vai ficar mais completa ainda. E eu aproveito pra dar uma nota de esclarecimento, porque errar é humano e reconhecer é muito elegante. Eu venho, por livre e espontânea vontade, admitir um equívoco gravíssimo da minha parte. Depois de uma profunda reflexão, depois de muita pesquisa antropológica, sociológica, eu compreendi finalmente que o BTS representa o auge da virilidade masculina oriental e ocidental. Nós estamos falando de 7 guerreiros espartanos presos no corpo de astros do K-pop. Homens cuja simples presença faz lenhador chorar de insegurança. E lutador de MMA... Pois então, meu povo, 7 K-popers aqui. Tem os espartanos dentro deles, só que vocês não estão vendo, né? Porque tá dentro, assim, mas tá lá dentro, tá fundo, mas tá tão fundo que é poucas pessoas que conseguem enxergar. E a Pietra veio aqui admitir o erro dela, que ela conseguiu enxergar que realmente tem espartanos e guerreiros dentro deles, né? Bom, brincadeiras à parte, teve gente que fez react exatamente sobre esse vídeo que a gente tá vendo. E falou assim, ai Pietra, se você soubesse que os espartanos, eles eram LGTV... A questão aqui, quando a Pietra fala sobre isso, não é o fato de ser LGTV, PNPKXT, não importa a sigla que use. A questão aqui é o homem afeminado. Existem homens que são gays e que são homens, assim, que eu digo, não são afeminados? Existe. Existem gays que não são afeminados. Existem gays que são de direita. Pois é, né? Existe. Mas o povo tá acostumado com isso aqui. Mas enfim, o pessoal começou a falar, mas espartano também na época era gay. Não sei se essa informação está correta, porque o povo adora pegar a gente lá dos tempos antigos, até povo da Bíblia, e falar que o povo era tudo gay, era tudo iag. O pessoal adora fazer isso, então não vou afirmar que isso é um fato. Mas partindo do pressuposto que isso seja verdade, os espartanos lá, os guerreiros, os homens fortes que falavam grosso, que não usava cropped, não pintava as unhas, tinha a barbona, não tinha cara de mal, vamos imaginar que esses caras eram gays. Tá, eles eram gays, eram guerreiros, eram fortes, iam pra guerra, ia, fazia, acontecia, não ficavam falando, ai mãe, eu não vou porque eu quebrei minha unha. Ai, não vai dar pra me lutar na guerra, porque olha só como a minha espada tá, ela nem tá lustrada. Não dá pra usar a espada desse jeito. Que demais! Ai, que delícia! O quê? Eu vou ter que
ir até lá pra uma batalha. Ai, tô tão cansadinha. Sério, fiz tanta coisa hoje. Já gravei sei lá quantos stories. Já levei minha filha pro hipismo. Já fiz tanta coisa. Tô tão cansada. Não vai dar pra lutar essa guerra, não. Deixa pra amanhã. Vocês acham que mesmo que eles fossem gay, se eles fossem Yagi, eles iam ter essa postura? Não iam. Se os caras naquele tempo eram gays, o que ninguém prova nada, né? A não ser que perguntasse pra eles. Se eles eram gays, eu posso dizer que eles eram um gay e homem. Hoje em dia, você quer ser Yagi e ser mulher. Ter benefício de mulher, ser chamado de pronome feminino, ser tratado como uma mulher. Vocês viram a diferença? Não se trata da pessoa ser Yagi ou não. Se trata da pessoa se comportar com essa feminilidade toda que não condiz com uma biologia humana. Então usar argumento de que, mas os espartanos, os guerreiros não sei da onde, não sei quem, era tudo Yagi. E tá falando tão bem dos espartanos como se eles não fossem. O caso aqui, você compara espartano gay, supostamente, e compara os BTS gays, supostamente. Quem tem mais viralidade? Quem aí vai pra uma guerra? Quem aí aguenta o tranco? Um vai pra porrada, espada, pá. A gente sabe o que acontece. O outro vai fazer o quê? K-pop? E outra, a gente sabe, eu já falei, e vou continuar falando. Faz parte de uma agenda enfraquecer o sexo masculino por ser o elo mais forte. E, obviamente, o fato de ser masculino da geração de hoje não tem elo forte algum. Se corrompe a todo momento. Por isso você vai ver um monte de artista sendo pago para usar uma saia, para usar um esmalte na unha, para usar maquiagem. Eles são pagos para aparecer assim na mídia. E as outras pessoas se corrompendo. Ai, que legal, um homem pode usar saia, vou usar também. Nossa, homem pode pintar a unha, vou pintar também. E assim vai corrompendo uma sociedade toda, né? Não pense que as pessoas que aparecem na mídia usando sainha, pintando unha, usando cropped, maquiagem pra quem quiser, que não é verdade. São pagos, tá? Todos eles são pagos pra fazer isso aí, porque faz parte de uma agenda. E a gente sabe qual agenda que é. Pensar as suas próprias escolhas. Toda mulher brasileira, ao contemplar aqueles símbolos incontestáveis da testosterona em estado bruto, naturalmente pensa: é com esse caçador de javali que eu quero construir uma família. E eu peço, do fundo do meu coração, perdoe-me por algum dia da minha vida ter duvidado disso. Dito isso, será que vocês podem, por gentileza, parar de mandar pedidos de iFood aqui pra casa? Eu agradeço o carinho, mas eu não pretendo virar usuária de Monjaro por causa de uma guerra santa travada por fãs do K-pop na internet. Encerrados os recados, é importante pontuar que nem tudo foi piada. Criaram contas em banco no meu nome e até agora houve mais de 70 tentativas de compras só com o meu cartão da PicPay, que eu nem lembrava que eu tinha, diga-se de passagem. Isso não é justiça. Isso é crime. E crime se resolve aonde crime se resolve, que é na vida real, com o trabalho impecável da Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo, que tem atuado com uma competência que me faz recobrar esperança no serviço público desse estado. E por enquanto, isso é tudo o que eu vou dizer sobre isso. Tudo que é febre, uma hora passa. Os Backstreet Boys já foram a última bolacha do pacote. As meninas choravam, desmaiavam, juravam amor eterno. E onde é que tá o exército deles hoje? NSYNC, Menudos, os Hansons. Cada década pariu o seu ídolo definitivo. Cada ídolo definitivo teve o seu exército, jurando que aquilo nunca acabaria. E cada um deles hoje é peça de museu de cera decadente. Febre sobe, arde, contamina e passa. Sempre passou. Essa também vai passar. Não por maldade minha, obviamente, mas pela matemática implacável do tempo. Daqui a 20 anos vai ser só mais uma trilha sonora da adolescência de gente cansada demais para organizar mutirão de cancelamento. E por favor, odeiem apenas... E estão conseguindo, infelizmente, enfraquecer uma grande minoria dos homens, né? Por assim dizer. Porque você pensa, pra que existem os doramas, as novelas fofinhas, aquele homem... Vocês podem reparar até no corpo, né? O povo lá do K-pop, dos doramas, eles têm a estética de beleza ser de um jeito tal. Os homens são muito pequenininhos, magrinhos, sensíveis, indefesos. E isso faz com que a mulher que assiste dorama, né, que entra nessa pilha de querer um homem exatamente como aquele e até acaba deixando de amar o próprio marido por não ser nem sequer um coreano, para ela poder viver o dorama da vida real, o que não existe. É uma novela, é uma série, é um filme. São coisas que não existem. As próprias coreanas dizem que os coreanos não são daquele jeito. E as próprias coreanas não querem se relacionar com coreanos. Mas ainda existem muitas pessoas de muitos países que acreditam nessa fantasia do homem perfeito, o homem ideal, como mostra os doramas.
Aí é fácil enfraquecer uma sociedade, é fácil colocar a mulher contra o homem, que ela vai olhar para casa, ela vai olhar para o marido dela, vai ver que ele não tem nada a ver com o coreano. E não digo na aparência, tá? Eu digo no comportamento. Ah, mas o coreano fez não sei o que lá na novela. Ah, mas o meu marido não faz isso. Existem até grupos de mulheres casadas que ficam falando de cantores de K-pop e falando mal do próprio marido. As mulheres desse tipo estão apreciando muito mais o homem afeminado, o homem todo cheio de não me toque, o homem todo miãozinho, não é mais aquele homem guerreiro, aquele homem forte, aquele homem barbudo, aquele homem que você olha pra ele assim, se acontecer alguma coisa, você sabe que ele vai saber o que fazer, sabe? Agora você olha pra um K-pop, se acontecer alguma coisa, você consegue acreditar que ele vai saber o que fazer? Ou será que quando entrar um rato dentro de casa, ele vai ser o primeiro a subir nas cadeiras e começar a gritar como uma menininha? As mulheres estão preferindo, optando homens desse tipo. Ah, eu quero um homem mais sensível, eu quero um homem mais assim, mais assado. E depois que vê que essa fantasia não é como ela gostaria, aí ela começa a pensar, eu abri mão do meu casamento por nada. Que tudo que está na mídia é por um propósito. Nada é feito por nada. Já tem um país da Ásia que fazia, doramas e novelas aí com os homens nessa pegada, sabe? Mostrando esses homens mais indefesos e fracos, vamos assim dizer. Só que esse país da Ásia em específico já entendeu isso aí e não tá mais fazendo dessa forma. Agora, a tática deles é mostrar os homens de verdade, homens fortes, lutas, homens rústicos, fazendo coisas de homem, sabe? E não colocando novelinhas, porque a gente sabe que isso atinge muito mais o público feminino e o Yagi do que o público masculino de fato. Então é fácil corromper uma mulher quando coloca-se ela contra os homens, quando faz com que o homem pareça o lobo mau da história e ela é a garotinha indefesa que precisa correr para os braços de um K-popper para se livrar da opressão e do machismo daquele homem mau. É isso que as mídias pintam, mas como eu falei, esse outro país da Ásia, ele já não tá mais fazendo isso porque ele entendeu. Precisamos manter os homens fortes, precisamos manter a viralidade, precisamos manter a figura do que é um homem de verdade. E estão mantendo. Mudaram totalmente a estratégia deles. Mas ainda existem muitos lugares aí, como o nosso querido lugar onde nós habitamos, que ainda querem, porque querem enfraquecer os homens e fazer a mulher achar, acreditar que ela não quer um homem que a proteja sua família, um homem forte, corajoso. Não. Querem fazer a gente acreditar que a gente precisa de um homem sensível, um homem que não ofereça proteção alguma. Sim, porque aqueles homens que são homens de verdade, sabe? Esses aí com certeza são um risco iminente que nós sofremos todos os dias. Não. E não importa se eu escolhi casar com a pessoa que eu escolhi casar, eu estou passando por um risco, eu estou sofrendo um risco, porque o meu homem, ele não é afeminado. Ele não pinta a unha, não usa cropped, não usa maquiagem, não faz nada que uma mulher faça. Eu tenho que achar um homem que faça tudo isso, um homem desconstruído. Eu tenho que me casar com um homem desconstruído, que assim eu vou ser mais feliz. Tendo um marido fraco dentro de casa? Não dá. Não representa um homem de verdade. Homem mesmo, sim, não representa. Mas isso é a minha opinião. Afinal de contas, aqui é o País Bostil, onde eu falo sobre a minha opinião. Se eu não falar sobre a minha opinião, não tem conteúdo, não tem vídeo, Vamos continuar exaltando os espartanos que estão enraizados dentro, mas lá no fundo dos K-pops que vocês não estão vendo. Mas a Pietra viu, ela me fez ver também que existem espartanos e guerreiros fortíssimos e bravos dentro dos K-pop que, olha, obrigada, Pietra, por me fazer enxergar aquilo que eu não estava conseguindo. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo, até o próximo País Bostil. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo e